Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 6 de fevereiro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Lázaro Redivivo. Nós estamos no capítulo 13, intitulado Rogativa e Ação. Vamos envolver a nossa querida Rondelli para fazer a nossa prece de gratidão. Querido amigo Jesus, te somos gratos pela oportunidade de tu nos receberem na tua casa, nos dando a oportunidade do estudo, do trabalho, da solidariedade de estarmos juntos aprendendo para essa troca de experiência. Te somos gratos, Jesus, pela tua paciência para com todos nós, porque tu conheces as nossas dificuldades, mas também conhece a nossa boa vontade de melhorarmos. E é através desse estudo maravilhoso que nós conseguimos aprender um pouco dos teus ensinamentos. Envolve a nossa irmã que irá conduzir o nosso estudo da noite de hoje e que nós possamos aproveitar cada minuto para aprendermos um pouco mais e evoluirmos no caminho do bem. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja, Senhor. Obrigada, querida Rondelli. Então vamos nós aqui adentrar no livro Lázaro Redivivo. Nós iniciamos o capítulo Rogativa e Ação. O que está acontecendo? Ele mostra aqui um cidadão que ele tem uma patologia, a patologia da reclamação. Então ele reclama de tudo. Eu posso trocar a palavra reclamação por preguiça moral. Então esse cidadão, ele está naquele nível que ele reclama de tudo. Ah, não adianta, as pessoas são difíceis, as pessoas são ingratas, adianta, a gente ajuda pobre, tem pobre para tudo quanto é lado, eu não quero mais ajudar ninguém, eu não aguento mais isso. Então é aquela pessoa que tem horror de ajudar, que não quer ajudar, que não quer ouvir problema de ninguém, que não quer. Então ele acha que tudo é muito difícil. Aqui ele diz assim, olha, voltando no iniciozinho, detesto a dor. Ele não suporta lidar com o sofrimento alheio. Eu voltei no iniciozinho, tá? Rogativa e ação. Quando ele diz, detesto a dor, mas em vão lhe fujo aos grilhões. Então ele tenta... Sabe aquela pessoa que não quer ouvir o problema de ninguém? Sabe aquela pessoa que não quer saber da dificuldade de ninguém? E que acaba fugindo? Não suporto o problema. Não me vem falar de doença. Não. É o caso dele. Aqui ele diz assim, ó, e de tudo ele reclama. Ridicularizam-me os maus, enquanto os bons se desinteressam de minha sorte. Os ignorantes, preguiçosos, em demasia, menosprezam-me o concurso, e os sábios excessivamente ocupados não me dispensam considerações. Então ele diz assim, olha, os ignorantes e os preguiçosos, em demasia, menosprezam o concurso. Ele até quer ajudar, orientando, mas a pessoa não presta atenção no que ele está falando. Então não adianta ficar tentando. Eu vou ficar dando murro em ponta de faca? E os sábios, excessivamente ocupados, não me dispensam consideração. Então ele diz assim, os intelectuais não dão a atenção que ele merece. E aqui mais na frente, ele disse algo que a gente até comentou. Aí ele diz assim, olha, em derredor de mim, volta na página, no iniciozinho do segundo parágrafo da 13, ele diz assim, ó, em derredor de mim estende-se, ou seja, aumenta a treva impenetrável do sofrimento. E aí é quando ele diz, detesto a dor. Então essa treva impenetrável, você olha, existe dor para todo lado e eu não vou conseguir resolver. Por onde eu vir é dor, é sofrimento, é desgraça. E não adianta que eu não vou resolver isso. Por isso que ele diz que é algo que é impenetrável.
Não há solução para isso. E ele porque aqui é interessante, ele fala das dores externas, das dificuldades. Todas as dificuldades que ele está mostrando, que ele identifica, são externas. É o problema de relação, é o problema da pobreza, é o problema do sofrimento, é o problema da doença, mas tudo é externo. A falta de reconhecimento das pessoas. Ele está aqui a bom reclamar. Lembra que ele está em estado de sono. Ele está desprendido do corpo e conversando com o emissário do céu, tá bom? E aí, depois daquela reclamação toda, o emissário fixou nele os olhos muito lúcidos e respondeu com sinceridade, que foi o que nós estudamos a semana passada. Ele disse, não chores por dificuldades imaginárias, nem te refiras a ingratidões inexistentes. Disse assim, olha, primeiro que o teu sofrimento é imaginário. Mas não é, gente. A gente não cria um monte de coisa. A gente não vai fazendo, o dito popular, uma tempestade no copo d'água. Para pensar. A essa altura, o mendigo terrestre, mendigo na condição moral, tá, gente? Terrestre, enxugava os olhos, embora continuasse de joelhos. Parecia surpreendido, porquanto em vez de consolação, ele recebia o quê? Esclarecimento. Porque quando ele derramou aquilo que ele chama de rio de lágrimas, ele achou que o Espírito dizia, tadinho de você. Não, está orientando ele, já chegou dando assim uma lapada. Não chores por dificuldades imaginárias, nem te refiras a ingratidões inexistentes. Continuou o mensageiro. Então, vamos continuar aqui ouvindo o mensageiro falando com esse irmão. A imponderação, ou seja, a ausência de reflexão, a imponderação, como acontece a muita gente. Esse muita gente é da onde? É lá de Sírios? Não, nós, tá, gente? Como acontece a muita gente, viciou-te de vício, tá? O dom da palavra. Ele usa a palavra sempre para reclamar. Então é uma palavra viciosa. É esse o cuidado que nós temos que ter, porque isso adoece sim a alma. Então você sempre abre a boca para reclamar, para maldizer. Então você fala que a sua família é difícil, você fala que as suas dores são muito grandes, você fala que o teu trabalho é muito difícil, que as pessoas que convivem contigo são muito difíceis e que a ingratidão é muito grande. E você se fecha, isso adoece. Por isso que ele diz, se tornou um vício da palavra. Você só abre a boca para reclamar. Grande é a tua eloquência, né? Ou seja, você fala muito bem para exprimir a queixa, que ele só se queixa. A reclamação dele é a queixa, ele se queixa de tudo. Gente, isso é doença. Adoeceu. E quando ele usou vício, o vício é aquilo que eu não consigo mais controlar. Entendeste? Eu me torno dependente disso. Então, grande é a tua eloquência para exprimir a queixa e profunda a sutileza com que disfarça a realidade de teu mundo íntimo. Olha que interessante isso, olha. Tu te queixa de tudo e disfarça a realidade, porque na verdade o que está por detrás de tudo isso é acomodação e preguiça. O que ele quer? Ele quer sentar no pudim, tomar água de coco, balançar na rede, sombra fresca. Eu não quero ter trabalho moral com ninguém, eu não quero ninguém enchendo minha paciência. Dá licença. É isso que ele quer. Então ele prefere o quê? Transferir para as pessoas a ter que assumir a sua covardia moral. O seu egoísmo. Eu quero me dar bem, o resto é que se dane. Eu não tenho nada a ver com o problema de ninguém. Por isso é que ele diz, a palavra é muito, olha só. Grande é a tua eloquência, tu sabes falar muito bem, para exprimir a queixa. E profunda a sutileza com que disfarça a realidade de teu mundo íntimo. Porque se a gente for pegar a fala dele, a gente vai ver, tadinho de ti, né? Poxa.
Só que o mentor espiritual enxerga bem longe. Ele sabe verdadeiramente o que está por detrás das palavras. Ainda não ajudastes os ignorantes. Porque lembra aqui quando ele disse assim, olha o que ele falou. Ridicularizam-me os maus, enquanto os bons se desinteressam de minha sorte. Os ignorantes e preguiçosos, em demasia, menosprezam o meu concurso. Então tu jura que ele já ajudou, né? Para ele estar falando isso, ele me menospreza um concurso. Eu quero ajudar, mas ele menosprezam. Aí o mentor está dizendo aqui, olha, ainda não ajudaste os ignorantes. Tu tá falando aí, mas às vezes a gente não xinga. Ah, mas aquele fulano é isso, fulano é aquilo. E você, alguma vez tu já ajudou? Não, e por que tu tá reclamando? Ah, eu não suporto os pedintes da rua. Tu já ajudou alguma vez? Tu já foi na casa de algum? Por que tu tá reclamando? Para onde eu vir a gente pedindo. Tu já foi lá ajudar alguma vez? Não, por que tu tá reclamando? Então, quando ele reclama aqui, tu jura que ele já ajudou, né? Mas se não. Ainda não ajudaste os ignorantes, nem respeitaste os sábios, porque ele diz aqui o que os sábios fazem com ele, e os sábios, excessivamente ocupados, não me dispensam consideração. Não parece assim que ele já foi tentar falar e os sábios não... Nunca respeitou. Ei, Conceição. Bem aí esse ponto, a gente lembra aquela fala de Jesus, a multiplicação dos pães. Dai-lhes vós o meio de comer. Afinal de contas, a gente está esperando que ele multiplique e ele ainda vai lá dar, né? O trabalho é nosso, a gente tem que fazer a nossa parte. Tem, porque se nós não fizermos, a gente não vai aprender. Gente, ninguém aprende nada só olhando. A gente só aprende fazendo. Olhar, eu tenho uma teoria, mas quando eu vou fazer, pode observar. Se você acompanhar alguém fazendo uma comidinha gostosa, você vai acompanhar, vai achar legal. Diz, agora vai lá e faça. Mesmo você tendo acompanhado, você vai ver que fazendo, você olhando, você acha até fácil. Mas quando você vai fazer, você se enrola todo. E agora? Era com óleo ou com manteiga? E agora? Esse sal colocava aqui agora ou coloca... Então a gente só aprende o quê? Fazendo. Então eu nunca vou evoluir moralmente se eu não colocar isso na minha vida, se eu não experienciar. É igual o perdão. Como é que eu vou saber sentir o perdão se eu nunca perdoei? E para eu perdoar, eu tenho que ter tido o quê? Uma facada. Entendeu, né? Alguém tem que ter me traído, me machucado, feito alguma coisa para eu poder perdoar. Então eu preciso de um cãozinho para fazer, para que eu possa exercitar o perdão. Por isso que a gente convive com um cãozinho, e por isso que a gente também é cãozinho. Porque todos nós somos cãozinhos. Se tiver algum espírito nobre aqui, me perdoe. Caiu de paraquedas aqui, porque, né? Ainda não ajudaste os ignorantes, nem respeitastes os sábios. Ao contato com os primeiros, quem são os primeiros? Os ignorantes. É preciso exercer a bondade e a paciência com os ignorantes. O entendimento e o perdão. O ignorante não é o grosseirão, não. É o que ignora a lei. É aquele que ignora ainda. Esqueceu totalmente. Porque a lei está gravada na consciência, mas esqueceu totalmente. E no convívio dos segundos, quem é o segundo? Os sábios. É necessário não esquecer a humildade e o aproveitamento, a aplicação e o serviço. Humildade perante os sábios. Porque normalmente quando você chega próximo de alguém que você acredita ser mais inteligente que você, o que você quer fazer? Você quer vomitar inteligência.
Você quer sobrepor, você quer mostrar que você sabe. Essa é a hora o quê? De humildade. Cala tua boca. Né? Escuta um pouco mais. É só lapada que está dando nele. E se choras no círculo da família, porque ele também não reclamou da família, reclamou. Ele disse que lá dentro dessa família ele apenas paga. Ele é apenas um cofre lá dentro. Só serve para pagar as coisas. Ninguém me considera. E se choras no círculo da família, muitas vezes bebes o fel do desespero, porque te negando a compreensão e ao carinho fraternal, tu te nega a compreender e tu te nega ao carinho, a dar. Ofereces recursos materiais aos companheiros no sangue. Então, olha que interessante isso aqui. E se choras no círculo da família, muitas vezes bebes o fel do desespero, porque aí já é uma resposta. Porque te negando a compreensão e ao carinho fraternal, ofereces recursos materiais aos companheiros no sangue, que aí são o grupo familiar. Ele paga, mas não quer ouvir. Não quer ouvir, não. E é interessante, porque o que acontece? Dentro de família, a gente fica sempre naquele movimento de disputa. E ninguém quer ceder. E esse ceder é, vá lá e faça. E é um costume a gente achar que porque eu estou pagando, eu tenho direito. A né? tudo, né? A tudo, a não fazer nada. Não E ninguém pode discordar de mim. Talvez porque o interpelado revelasse extrema perturbação no rosto, o emissário ofereceu-lhe o braço amigo e terminou. Diz o emissário: volta ao serviço terreno. Lembra que ele está desdobrado? Meu irmão, em nome de nosso divino Senhor, perdoa e auxilia, trabalha e espera, porque a gente trabalha e já quer o resultado na hora. A gente se sacrifica perante o meio e a gente já quer que todo mundo se torne como se nós tivéssemos nos tornado um espírito nobre já. Então é trabalha e espera. Praticando o bem e esquecendo o mal. Esquece o mal que tu encontra pela vida, no outro, entendeu? Sabe quando a pessoa faz o mal e você fica ali, é bom falar, a pessoa foi ignorante contigo, a pessoa te disse o não, a pessoa foi agressiva, a pessoa te deixou na mão, esquece o mal. Não valoriza o mal. Larga quieto. O peregrino da terra, por que peregrino? A gente é da terra? A gente está de passagem. Eu acho interessante que nós, por exemplo, eu tenho 51, né, Carla? Com 51 anos, quantos velórios eu já fui? Quantas pessoas importantíssimas eu já vi desencarnar? Pessoas que eram ícones. Uau! Acabou. Será que ainda não deu para me entender que a vida é transitória? A ficha da gente ainda não caiu. Por que a gente ainda continua se iludindo que a gente é daqui? Por que a gente continua se iludindo que a gente não vai morrer nunca? Por que a gente continua se iludindo que as pessoas que vivem comigo são eternas? Ainda não deu para entender, não, que nós estamos aqui de passagem? É tão óbvio isso, mas a gente vive aqui como se não fosse prestar conta também. O peregrino da terra estava confundido e humilhado. Confundido porque ele achou que seria consolado, levou foi 2 chibatadas. Mas o mensageiro o amparou, seguindo-lhe os passos no retorno ao corpo físico. Vá, meu filho, vá, vá. Largue de reclamar e vá trabalhar. Convidado, diz Humberto de Campos, acompanhei-os com emoção. O Humberto de Campos foi junto para ver como é que esse caboclo vai acordar. A manhã ensolarada enchia-se de cânticos festivos. O nosso amigo acordou,
Vestiu-se e, ao café, uma senhora simpática indagou humilde: Meu filho, que direi aos companheiros que te pedem concurso para os tuberculosos desamparados? Nada. Resmungou ele. Nada. Estou farto de gente má. Olha só. Parece assim que ele é da área da saúde, vocês já perceberam? Ele disse, meu filho, o que eu vou falar para as pessoas que te pedem aqui ajuda para os tuberculosos que estão desamparados? Lembra qual era a reclamação dele? Eu não aguento mais gente, eu não aguento mais problema, eu não aguento mais sofrimento, eu não quero mais, porque não tem jeito. Nada. Estou farto de gente má. O caboclo está morrendo com tuberculose, que nessa época morria. E ele chama essa pessoa de má. Mas a gente não é assim. Eu não aguento mais ajudar. Esse povo só me pede. Tô cansei. É assim? A respeitável matrona, senhora, voltou a perguntar: E aos amigos de nossas atividades espiritualistas? Diga-lhes que não. Não estou disposto a suportar imbecilidades. Meu filho, exclamou a senhora com inesquecível inflexão de voz. Era a mãe dele. Se ele trata a mãe assim, imagina o resto. E os amigos de nossas atividades espiritualistas, gente, ele era espírita. Qualquer semelhança é mera coincidência. Ele é espiritado, né? Da área da saúde, espiritado. E a mãe, coitada. E ele foi reclamar. Lembra do que nós estudamos? Ontem, na nossa oração matinal, antes de ir para a atividade lá na colônia, nós fomos fazer uma palestra, e eu a refleti sobre ser instrumento de Deus. Então, quando Deus quer ajudar a Carla, ele coloca uma pessoa na vida da Carla. Então, ele ajuda a Carla através da pessoa. A pessoa é um instrumento dele. Então, a Carla tem que agradecer primeiramente a quem? A Deus. Então, Deus materializa o seu amor através dos próprios filhos, para que um ajude o outro. Esse é um auxílio de Deus. E aí eu me questionei, perguntei para o amigo espiritual, né? E quando alguém chega para fazer o mal? Quando o ser humano chega para fazer o mal, é um ser humano que desobedeceu a Deus. Porque nunca Deus envia alguém para fazer o mal. Esse que fez o mal, ele desobedeceu a Deus e fez o mal. Como ele desobedeceu, ele foi contra Deus. Então, todo o bem que nos chega é Deus enviando. Agora, para isso, ele precisa encontrar um coração dócil aos seus pedidos. Não é verdade? Porque nós não temos o livre-arbítrio. Deus não vai pegar na nossa orelha, você vai fazer sim. Vou pegar aqui o exemplo. Você sabe, a mãe tem 4, 5 filhos. Tem um filho que ela pede, ele vai na maior docilidade. É um filho doce, carinhoso, querido, sem problema nenhum. Tem aquele outro filho que faz, mas faz o quê? Reclamando, vai batendo o pé. Sabe aquele cãozinho que vai... Ai, mãe, vai batendo o pé. Vocês já tiveram um filhinho, um cãozinho assim? É o caso desse rapaz. Ele vinha até às vezes fazendo, para ele estar no centro espírita, mas ele faz o quê? Reclamando. É o filho rebelde. E vai chegar uma hora que ele não vai mais fazer. Agora Deus não vai. A mãe, dependendo da mãe, na minha época então, pegava o chinelo e rebolava. Hoje em dia você mostra o chinelo para esses meninos, ele vai dizer, a senhora vai calçar, mãe, a chinela? Não sabe nem para que é. Pega o cinturão e diz, a senhora vai pôr o cinturão, porque nunca levou uma cintura usada. A gente, quando o pai pegava o cinto, a gente já ficava quietinho, né? Essa turma de hoje não.
Mas se fosse na nossa época, você vai fazer sim, pegava pela orelha e saia levando a gente ia na pontinha do pé, fazia reclamando. Então Deus não vai fazer isso com a gente. Porque o amor, ele não pode ser uma imposição. O amor é uma conquista. E todo esse movimento aqui que a vida está convidando esse nosso irmão é para ele exercitar o amor. E o que ele faz? Não faz. E ainda replicou ele agressivamente com a mãe. Estou entediado, mãe. Não me dê conselhos. Olha, estava lá o orientador e estava o Humberto de Campos. O generoso orientador dispôs-se ao regresso e disse-me sem mágoa. Viu? Viu, Humberto de Campos? O cidadão estava lá, bom reclamar que a vida era isso, a vida era aquilo. Quem é que está fazendo da vida dele uma desgraça? Ele. Acordar com um cão azedo desse jeito? Né? Viu? Inúmeros amigos encarnados, gente, inúmeros, quando eles dizem inúmeros, Inúmeros mesmo. É grande número da gente. A gente é bom reclamar, mas a gente não aproveita as oportunidades que a vida dá. Olha o que ele diz. Inúmeros amigos encarnados rogam com enternecimento. Oh, chega, faz biquinho, né? Treme a voz e tudo. Oh, meu Deus. A proteção divina. Todos rogam, mas fogem a ela, a proteção divina, com indiferença e brutalidade. Por que ele diz, foge a ela, a essa proteção? E num sorriso sereno ele acrescentou, deixemo-los, tentamos ajudá-los com a luz da verdade e do amor, mas preferem esperar pelas trevas da dor e da morte. Qual é a forma que eu tenho de me ajudar? É ajudando o outro. Eu só vou conseguir a minha cura moral quando eu aprender a ser um ser humano melhor para com o outro. É isso. Quando eu vivo só no meu umbigo, eu vou continuar aqui, nesse sofrimento e esperar pelas trevas da dor e da morte. Ficou claro, gente, esse estudo? Então, que possamos fazer uma autorreflexão para saber se nós não somos esses seres que vivem a reclamar, tá? A bom reclamar, lamentar. Tudo é difícil, nada é bom, as pessoas são chatas, tudo é chato, só tem dor para tudo quanto é lado, eu não aguento mais isso. Tu estás adoecendo, estamos adoecendo e não vai sair disso. Então, volta sempre aquele ponto, sabe, gente? Eu tenho que parar e refletir. Quando eu falei ainda há pouco, eu tenho 51 anos e já vi muitas pessoas desencarnarem, de todos os níveis sociais, dos mais aos menos sociais, dos mais famosos. A gente vê assim, olha, Michael Jackson, com todo o seu sucesso, acabou. A Hebe, com toda a sua riqueza, com todas as suas joias, com todos os seus vestidos espetaculares, acabou. Entendeu? Então, será que ainda não deu para a gente entender que é tudo muito passageiro? Então, eu tenho que entender que eu sou um peregrino, que eu estou num planeta de provas e expiações. Eu não vim aqui para construir materialmente, eu vim aqui para me moralizar. Tudo que está aqui é recurso pedagógico. O nosso verdadeiro lar não é aqui. A nossa verdadeira família não é aqui. Esse grupo que nós estamos inseridos são pessoas que eu preciso aprender a amar. São pessoas que eu preciso aprender a me sacrificar para eu aprender a amar. E se estamos juntos, tem um propósito. É isso que a gente tem que entender, porque a gente vive aqui como se a dor fosse eterna e não é. Como se a dificuldade fosse eterna, não são. Tudo é algo passageiro.
Então eu tenho que aproveitar, eu estou matriculado em matérias específicas e eu tenho que aprender, tá bom? Então, nada de reclamar. Às vezes a gente tem hora que dói, a gente sente assim, mas que isso não venha a ser uma constante na nossa vida. Você pode observar quando isso é uma constante, a tua vida se torna repetida. Você fica num círculo, aquilo volta. Quando você vê, você está com 70 anos repetindo as mesmas coisas. Pois é, né? E a gente tem que fazer uma força para mudar, né? Gente, foi bom? Deu para aprender, Vou professor? tentar, Vai tentar? Vou tentar. Todos nós, professor, vamos na luta. Quem foi ao mar, perdeu o lugar. Foi bom, né, gente? Tentamos ajudá-los com a luz da verdade e do amor, mas preferem esperar pelas trevas da dor e da morte. É para acabar. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Eu posso trocar a palavra reclamação por preguiça moral. Sabe aquela pessoa que não quer saber da dificuldade de ninguém e que acaba fugindo? Ele usa a palavra sempre para reclamar. Então é uma palavra viciosa. É esse o cuidado que nós temos que ter, porque isso adoece sim a alma. Então você sempre abre a boca para reclamar, para maldizer. Então você fala que a sua família é difícil, você fala que as suas dores são muito grandes, você fala que o teu trabalho é muito difícil, que as pessoas que convivem contigo são muito difíceis e que a ingratidão é muito grande. E você se fecha, isso adoece. Gente, isso é doença. Adoeceu. E quando ele usou o vício é aquilo que eu não consigo mais controlar. Eu me torno dependente disso. Porque, na verdade, o que está por detrás de tudo isso é acomodação e preguiça. Eu não quero ter trabalho moral com ninguém, eu não quero ninguém enchendo minha paciência. Então, ele prefere o quê? Transferir para as pessoas a ter que assumir a sua covardia moral, o seu egoísmo. Eu quero me dar bem, o resto é que se dane, eu não tenho nada a ver com o problema de ninguém. Eu nunca vou evoluir moralmente se eu não colocar isso na minha vida, se eu não experienciar. É igual o perdão. Como é que eu vou saber sentir o perdão se eu nunca perdoei? Então eu preciso de um cãozinho para fazer, para que eu possa exercitar o perdão. Por isso que a gente convive com um cãozinho e por isso que a gente também é cãozinho. Porque todos nós somos cãozinhos. Se tiver algum espírito nobre aqui, me perdoe. Porque o que acontece? Dentro de família, a gente fica sempre naquele movimento de disputa. E ninguém quer ceder. E esse ceder é, vá lá e faça. Trabalha e espera, porque a gente trabalha e já quer o resultado na hora. Como se nós tivéssemos nos tornado um espírito nobre já. Então é trabalha e espera. Será que ainda não deu para me entender que a vida é transitória? A ficha da gente ainda não caiu. Por que a gente ainda continua se iludindo que a gente é daqui? Por que a gente continua se iludindo que a gente não vai morrer nunca? Por que a gente continua se iludindo que as pessoas que vivem comigo são eternas? Então Deus materializa o seu amor através dos próprios filhos, para que um ajude o outro. Quando o ser humano chega para fazer o mal, é um ser humano que desobedeceu a Deus. Então, todo bem que nos chega é Deus enviando. Agora, para isso, ele precisa encontrar um coração dócil aos seus pedidos. O amor, ele não pode ser uma imposição. O amor é uma conquista. E todo esse movimento aqui que a vida está convidando esse nosso irmão é para ele exercitar o amor. E qual é a forma que eu tenho de me ajudar?
é ajudando o outro. Eu só vou conseguir a minha cura moral quando eu aprender a ser um ser humano melhor para com o outro. É isso. Então que possamos fazer uma autorreflexão para saber se nós não somos esses seres que vivem a reclamar. Então, será que ainda não deu para a gente entender que é tudo muito passageiro? Então, eu tenho que entender que eu sou um peregrino, que eu estou num planeta de provas e expiações. Eu não vim aqui para construir materialmente, eu vim aqui para me moralizar. Tudo que está aqui é recurso pedagógico. O nosso verdadeiro lar não é aqui. A nossa verdadeira família não é aqui. Esse grupo que nós estamos inseridos são pessoas que eu preciso aprender a amar. São pessoas que eu preciso aprender a me sacrificar para eu aprender a amar. E se estamos juntos, tem um propósito. É isso que a gente tem que entender, porque a gente vive aqui como se a dor fosse eterna, e não é. Como se a dificuldade fosse eterna, não são. Tudo é algo passageiro. Então eu tenho que aproveitar, eu estou matriculado em matérias específicas e eu tenho que aprender, tá bom? Então, nada de reclamar. Às vezes a gente tem hora que dói, a gente sente assim, mas que isso não venha a ser uma constante na nossa vida. Você pode observar quando isso é uma constante, a tua vida se torna repetida. Amigos, vocês que estão acompanhando, amigos, amigas do nosso canal, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Amados amigos, amigas, e assim agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais uma oportunidade de estudo e reflexão. E se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.